algumas pessoas que permanecem até o dia de hoje, amém? Como a Bíblia diz, né? Aquele que perseverar até o fim, esse é que será salvo, amém? E fico contente em saber que Deus também levantou outras pessoas para poder estar aqui nessa obra, semeando, fazendo a obra do Senhor nesse lugar. Fico feliz, agradeço o pastor Nizuzi por confiar e me chamar para poder pregar aqui essa noite, e não disse não para ele, não tinha como falar, amém, mas fiquei relutando comigo mesmo por um bom tempo, coração de homem, né? Meu Deus, por que eu novamente? Estou empolgado na minha igreja, nós estamos numa campanha lá, tão abençoada, tão fervorosa, eu peço até perdão aos irmãos, estou com uma voz um pouco prejudicada aqui, e relutei um pouco e falei, mas Deus é Deus, né? E me senti seguro, eu sei por que eu estou aqui essa noite, eu sei por que Ele me trouxe aqui, amém? Eu sei as coisas que Ele vai falar, Ele me deixou muito tranquilo, e já me deu a palavra, a boa, não vou dizer velha, mas a boa e antiga, e nova palavra de Deus, ela mesma será ministrada aqui. Agradeço a Deus por separar esse momento aqui, para que eu possa trazer a contribuição dEle para a obra do Senhor nesse lugar, amém? Agradeço aqui a introdução do diácono Edgar, introdução muito excelente, mais do que vencedores, passou um monte de coisa na mente, amém? Nascidos para vencer, chamados para vencer, trazidos para esse lugar para vencer, trazidos para esse lugar para ser mais do que vencedores, apesar da morte, somos mais do que vencedores, glória a Deus. Percebo que essa igreja continua sendo o lugar onde as pessoas que de fato querem crescer em Deus, elas continuam tendo a oportunidade, amém? E Deus, Ele pega as pessoas e surpreende, na verdade, é um Deus que surpreende, né? Eu tenho por volta de quase 14 anos, né, que estou no ministério, em frente a uma igreja, e confesso que quando o Senhor me chamou desse lugar aqui, acho que eu fui o último a acreditar em mim mesmo, né? Gostava de fazer a obra, sempre fiz a obra com a minha família, estava tudo muito bom, e quando o Senhor me chamou, eu precisei e muito da palavra que vou pregar aqui hoje, amém? Foi uma das palavras que já ministrei, pelo menos lembro uma vez aqui, mas ela é a boa, é a nova, a palavra que se faz, se renova na verdade. Então me sinto muito seguro em tudo aquilo que vou falar. Você pode ficar tranquilo, que o Senhor também me ensinou, uma das coisas que procuro treinar as pessoas que Deus coloca ao meu lado para me ajudar a crescer no ministério. Eu ensino elas, ó, nunca suba no púlpito e diga para as pessoas, eu não tenho nada para lhe dar, senão você não estaria ali. Eu vim aqui porque eu tenho algo para te dar na maior humildade, porque Deus me deu, amém? Então eu sempre falo isso, sempre me sinto convicto. Foi uma das coisas que Deus precisou falar novamente comigo. Por que tremer, por que ficar? Minha esposa pensa que é brincadeira, ela e minha filha, quando eu falo, já estou nervoso, à tarde eu já estava nervoso, mas pai, o senhor já está nervoso, filha, quando chegar a vez de vocês, vocês vão saber como é que é, amém? Mas o Senhor me trouxe aqui, para a glória dEle, temos algumas coisas a falar, a acrescentar para a glória de Deus, para essa obra linda aqui, do Senhor, que Deus abençoe todas as famílias representadas, que o Senhor nessa noite possa, de fato, como eu disse, acrescentar algo na vida de todos aqui, essa noite, em nome de Jesus, que você se sinta muito bem aí, tá? O irmão Alexandre, diácono Alexandre também já nos apresentou, estou acompanhado da minha esposa, a pastora Adriana, conhecida por boa parte aqui, alguns também não conhecem. Tenho minha filha Amanda, agora com 22 anos, e ficou lá fazendo a obra do Senhor, onde ela também esteve nessas orações aqui, que os pais trouxeram aqui hoje, que Deus de fato cumpra os propósitos na vida dessas crianças, viu pai? Minha filha também, um dia que hoje serve, esteve aqui pequenininha, correndo, precisando ser chamada a atenção, dando um pouquinho de trabalho na classe das crianças, precisando ser chamada a atenção em casa, mas Deus fez a obra, está servindo hoje, está apaixonada por Jesus, está viciada na igreja dela, não quer sair, não adianta nem chamar para vir. A família falou, pai, quero ficar na minha igreja, eu amo a minha igreja. Então, que Deus abençoe os pais que, na verdade, novamente entenderam que é o melhor lugar para trazer as suas crianças, é o melhor lugar desse mundo para poder insistir trazendo as suas crianças, não só hoje, no domingo, mas todos os dias de atividade aqui, amém? Temos essas crianças aqui, na verdade, que Deus irá surpreender as famílias aí, eu creio nisso. Deus irá surpreender os pais com aquilo que Ele irá fazer através dessas crianças, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Abra a sua Bíblia para me acompanhar naquilo que vou ministrar aqui essa noite. No livro dos Juízes, o livro de Juízes, que Deus levantou em cada época em Israel, capítulo de número 6,
Vamos compartilhar algumas coisas aqui. Juízes, capítulo de número 6. Vou ler 16 versículos, peço a paciência dos irmãos, tá? Desde do versículo de número 1 até o verso de número 16. O texto é um pouco extenso, mas vai ser dentro desse texto aí, que Deus vai complementar coisas na sua vida, amém? Que Deus vai fortalecer corações, que Deus vai fazer você entender talvez o motivo pelo qual até o dia de hoje você permanece na posição que Deus lhe colocou, embora as lutas e as dificuldades, vai ser dentro desse texto aqui que Deus vai renovar alguma coisa no teu coração, amém? Porque eu percebi que em todos os anos de caminhada cristã, uma das coisas que nós precisamos é ser renovado de quando em quando, e nós estamos no ano da renovação espiritual, amém? Se isso ainda não chegou na tua vida, ela vai chegar. Se essa renovação ainda não chegou no teu coração, um dia ela vai chegar. Dentro desse ano as coisas vão mudar, teus olhos vão mudar, Deus vai colocar coisas novas dentro de você, porque quando a palavra rema vem sobre o ministério, nós levamos a sério, e é o ano da renovação espiritual. Muitas coisas ainda vão acontecer, independente de como está o teu coração agora. É Deus quem faz a obra, aquele que chamou, aquele que trouxe para a obra, é Ele que faz, é Ele que aperfeiçoa, é Deus que faz todas as coisas através de nós, amém? Então, o ano da renovação, essa renovação, graças a Deus, já tem chego no meu coração, já tem me avivado, tem avivado alguns que abriram o coração, e eu percebi que é só questão de abrir o coração, porque o Deus que está avivando os cristãos em todo o mundo, é o mesmo Deus que está aqui, amém? Quando Ele encontra corações que ainda querem acreditar, querem viver, que colocam Ele em primeiro lugar, a renovação vem, e tem muitas coisas ainda para Deus fazer através de cada um de nós, muitas coisas para cumprir ainda, muitas vidas para você ganhar ainda, muitas orações para você fazer, abrindo caminhos para outros que estão vindo atrás. Tem muitas coisas para você operar ainda no meio da igreja, através do poder do Espírito Santo. Por isso, você está aqui essa noite, amém? Juízes capítulo de número 6, a partir do verso de número 1, peço perdão novamente aos irmãos que minha voz está um pouco prejudicada, muito tempo de oração essa semana aí, quinta-feira, aquele derramar todo do Espírito Santo no culto, eu percebi que forcei um pouquinho, amém? Não consigo me controlar. As pessoas às vezes falam comigo, mas cada um tem o seu jeito, né? Tem um jeito um pouco, né? Apavorado, minha filha diz, né? E por isso fui prejudicado aqui, mas estou me sentindo muito bem nesse lugar para poder pregar a palavra. E vamos ler o texto que diz assim: que o teu coração esteja muito aberto nesse momento, que você mesmo sentado aí, depois, quando eu começar a ler esses 16 versículos, não durma, tá? Se você vê que vai dormir, fica de pé, porque Deus tem algo para falar no seu coração. Eu sei que todos possivelmente estão cansados, né? Mais uma semana que se inicia, mas lute para não dormir, amém? O texto diz assim: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos seus inimigos por um período de 7 anos, e prevalecendo a mão dos seus inimigos, midianitas, sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, e tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim a nação de Israel e as famílias empobreceu muito pela presença dos inimigos. Então os filhos de Israel, mesmo naquela situação deplorável, clamaram ao Senhor. E sucedeu o quê? Clamando eles naquela situação horrível de desespero, por causa dos seus inimigos, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes começou a pregar e a dizer: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir a terra da casa da servidão, eu vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam,
E eu expeli eles diante de vocês, e dei para vocês a terra deles. E vos disse: eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas infelizmente, vocês não deram ouvidos à minha voz. Essa é a parte triste da história. Amém? Vou continuar lendo aqui. Essa é a parte de advertência complicada. Podemos entender o que está se passando aqui. Vidas sofrendo por não ouvir a voz de Deus, vidas sofrendo porque não entenderam que ouvir e obedecer a voz de Deus é tudo o que eles precisavam para estarem protegidos dos inimigos. Então, a parte desse texto aqui, ela é a mais complicada que tem. Nós vamos começar a ler agora a outra parte do texto, onde eu gostaria de me deter na ministração dessa noite. A parte, na verdade, que mais queima no meu coração, sabendo o motivo pelo qual vim aqui essa noite. O verso de número 11 diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou nos olhos dele e disse: vai nesta tua força, porque você livrará a Israel, as famílias de Israel, das mãos dos seus inimigos. Porventura não sou eu que estou lhe mandando? E ele disse: ah, Senhor meu, com que eu vou livrar Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Israel, a mais insignificante de Manassés, e eu o menor da casa de meus pais. E o Senhor insistentemente, novamente lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os inimigos como se eles fossem um só homem. Amém? Uma palavra de oração, feche teus olhos, querido Deus, pedindo a graça do Senhor para esse momento, pedindo a tua misericórdia, que o Senhor, Pai, através do teu Espírito Santo, ministre nos nossos corações tudo o que precisamos. Nessa noite é uma noite de culto, Senhor. Todos precisam da tua palavra, Senhor. Todos precisam, meu Deus, entender algo aqui essa noite, porque temos pessoas em situações diferentes, pessoas com um coração diferente nesse momento, mas a tua palavra ela é a mesma, Senhor. A mesma palavra, Deus, que foi em encontro a Gideão naquela época, eu creio a mesma palavra que vem no nosso coração aqui essa noite, porque o mesmo Deus daquela época é o mesmo Deus de hoje, o mesmo Deus que escolheu naquela época é o mesmo Deus que escolheu hoje, o mesmo Deus que chamou para a frente ou para o ministério naquela época é o mesmo Deus que chama hoje, o mesmo Deus que olhou nos olhos daquele homem é o mesmo Deus que olha cada um aqui essa noite. Por isso, Senhor, com ousadia eu peço, libera as palavras do teu Espírito Santo sobre a tua igreja aqui essa noite, libera a palavra sobre os homens, sobre as mulheres, sobre os jovens, sobre os líderes desse lugar, Senhor, que em nome de Jesus Cristo, tudo que o Senhor planejou, tudo que o Senhor preparou e reservou aqui essa noite, venha de encontro ao teu povo, Senhor. Nós oramos e nos colocamos na dependência do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, que Deus nos abençoe tudo que vamos ministrar. A primeira advertência, na verdade, que eu vejo dentro desse texto aqui, foi por meio do profeta, que Deus trouxe uma advertência para as famílias, para as pessoas. A primeira parte do texto, como citei, eu vejo Deus trazendo uma advertência. Ele levanta o profeta para lembrar para muitas pessoas, naquele dado momento ali, que a situação complicada que elas estavam vivendo, na verdade, não era a vontade de Deus, e também não era por causa de Deus. A primeira advertência, não sei se eles estavam conscientes disso, mas o profeta se levanta e começa a falar o porquê que a vida estava daquele jeito, o porquê que a situação estava tão complicada, o porquê que o inimigo tinha entrado dentro dos lares, dentro das casas. Não é porque Deus havia se esquecido deles, como foi a fala de Gideão em determinado momento. Não, Deus não se esquece de ninguém, Deus não se esquece dos seus.
E o profeta que Deus levanta para trazer a advertência, começa a falar para eles: olha, eu fui tão bondoso com vocês um dia, eu mudei a história de vocês, eu fiz tudo para não ver vocês numa situação como essa. Olha, eu paguei um preço, eu enviei pessoas, eu fiz todas as coisas, pessoas pagaram um preço para vocês não se encontrarem em uma situação como essa, mas a verdade é que por não ouvirem a minha voz, o profeta estava explicando a causa e os motivos de toda aquela situação complicada. E por último ele fala: infelizmente vocês não deram ouvido à minha voz, por isso muitas dessas coisas estão acontecendo. É a primeira advertência dentro desse texto aqui. E o profeta, como sempre, ele fala para eles aquilo que estava no coração do Senhor. Era Deus falando com eles, como sempre é. O momento em que a palavra é ministrada, é o coração de Deus falando com as pessoas. Era o coração de Deus, então era a palavra de Deus dizendo para aquelas pessoas que viviam situações que não eram boas, não eram do agrado de Deus, não era a vontade de Deus, não era por causa de Deus, e era o coração de Deus através do profeta falando: olha, a situação que vocês estão se encontrando nesse momento não é do meu agrado, faltou vocês considerarem um pouco a minha palavra que era pregada constantemente aos ouvidos de vocês. Era a advertência, na verdade, de Deus, através do profeta, Deus abrindo o coração para eles e querendo fazê-los entender, explicando para que eles pudessem entender a situação que eles se encontravam. Situação complicada, situação difícil. E no final do verso de número 10, que nós lemos aqui, o Senhor resume o final ou a situação porque eles estavam passando, como já disse, que diz aí: vocês não deram ouvidos à minha voz. Aí as coisas ficaram difíceis mesmo, seja para quem for. Quando não se dá o devido valor à voz de Deus, as coisas caminham para lugares ou para situações complicadas. E a advertência foi dada. E a primeira mensagem ainda nesse momento era para pessoas que, quando tudo estava bem na sua vida, dá a entender pelo que a mensagem do profeta, quando tudo estava bem, se esqueceram de Deus. Quando tudo estava tranquilo na sua casa, quando tudo estava bem na sua família, quando os relacionamentos estavam bons, quando as finanças estavam tudo tranquila, dá a entender que foram pessoas que se esqueceram de Deus. É a mensagem do profeta, dizendo: olha, eu fiz tudo por vocês, eu cuidei de vocês, fui eu que libertei vocês, para vocês saírem daquela situação, daquela posição, fui eu que fiz todas aquelas coisas. E essa primeira mensagem ou advertência do profeta usado por Deus era para pessoas que um dia estiveram muito bem na presença de Deus, pessoas que um dia foram muito abençoadas, pessoas que um dia, pessoas de fora olharam e falaram: meu Deus, você está sendo muito abençoado por Deus. A primeira mensagem foi para pessoas assim, porém, pessoas tais que infelizmente não conseguiram se manter dentro da vontade de Deus. No verso de número 7, começa a surgir uma esperança, como vinha falando. Diz que mesmo vivendo em uma situação como aquela, o Senhor ouviu o clamor daquelas pessoas. Situação que estava difícil para elas, como a situação difícil que todos nós vivemos. Aí começa a mudar o quadro da história. Começa a mudar a situação no mundo espiritual, pelo menos. Diz o verso de número 7, que por causa daquelas situações, o povo clamou ao Senhor. E quando o povo, quando a igreja, quando o homem, quando a mulher de Deus, quando um pecador clama ao Senhor, o Senhor ouve. Começa a mudar a história. Eles erraram, mas se sentiram oprimidos, se sentiram agora cercados pelos inimigos, mas Deus deu a graça para que eles pudessem clamar. E quando nós clamamos, Deus ouve. E quando Deus ouve, é sinal que Ele vai responder, é sinal que Ele vai enviar o livramento. E aqui tudo começa. O povo fez mal, fez errado, mas Deus permitiu que eles clamassem. Quando o povo clama, Deus ouve, e as coisas começam a mudar. E me escute aqui, para começar a entrar aqui de uma mensagem de uma forma profética, que é o que eu vejo que Deus está me levando essa noite aqui, que é o que Deus quer ministrar. O clamor que Deus espera de você, que não vive hoje como Deus gostaria, que enfrenta hoje coisas que você não esperou passar na vida, mas que está passando, é esse clamor que vai fazer Deus liberar as palavras, porque foi através desse clamor que diz que Deus levantou um profeta. Ou seja, os profetas de hoje, vamos nos reportar para a palavra de Deus. Você clama,
Deus envia a palavra. Você busca, você confessa o pecado, Deus envia a palavra. E Deus estava preparando o livramento para eles, que apesar dos seus erros e pecados, Deus estava preparando uma pessoa, um líder, até mesmo um profeta, para começar um novo processo na vida daquelas famílias. É o que eu tenho entendido, para que essa noite Deus vai começar um novo processo em vidas e casas e famílias e homens desse lugar. Deus vai começar tudo de novo. Deus vai levantar tudo novamente. Deus vai fazer homens que estão caídos se levantar novamente. Deus vai tomar casais que já não se entendem para servir a obra de Deus e vai levantá-los novamente, porque é assim que Deus faz. Houve um clamor da tua parte, Deus ouviu. Houve um clamor de você, o Senhor ouviu e começou, no caso deles, a enviar a resposta. Enviou o profeta e lá vem o profeta falando. O profeta começa a falar: olha, as coisas saíram de forma contrária ao que Deus planejou para vocês, mas vocês clamaram a Deus, ainda que na angústia, e Deus ouviu o clamor de vocês. Bem-aventurado o homem e a mulher que ainda acredita que Deus ouve a sua oração. Bem-aventurado, seguro, firme na rocha, o homem que acredita e que se impõe, que se posiciona e vai firme e avança dizendo: Deus ouviu a minha oração, Deus ouviu o meu clamor, porque quando isso é gerado pelo Espírito Santo, nós temos a confiança de que Ele vai responder, porque quando Deus ouve, Ele responde, quando Deus escuta, Ele envia a resposta, quando Deus ouve, Ele sabe o que faz, e o povo clamou, e Deus começou a preparar a resposta, e eu profetizo, Deus já tem determinado, Deus já tem feito coisas que os teus olhos não vê, por causa do teu clamor, e o teu clamor veio talvez num dia que você conseguiu clamar, porque talvez hoje você já não consegue, está passando um momento que já não está tendo força, mas Deus ouviu quando você tinha força, quando você foi sincero, e Deus já começou a preparar todas as coisas, e Deus nos manda a resposta essa noite. Haverá livramento para quem um dia clamou, para quem um dia chorou, nesse lugar, na sua casa, no seu quarto, vem livramento de Deus, porque Deus é um Deus que ouve, Ele está preparando para mudar todas as coisas. Com Deus tudo muda, nada pode continuar do mesmo jeito, a tua casa não vai continuar, se dentro dela tem um clamor, tem um Deus que ouve, tem um Deus que responde, porque é o mesmo Deus que chamou Gideão, que ouviu o clamor daquele povo, é o mesmo Deus que ouve o nosso clamor, aleluia. Em Deus tudo muda, aleluia. Oh Deus, a glória e honra do Senhor. Deus é maravilhoso com o que faz. Quando o profeta diz que o Senhor ouviu o clamor, é porque haverá resposta, e é o que eu já vim profetizar e pregar aqui essa noite. O Espírito falava: para que está nervoso? Eu te dei a palavra, você sabe o que vai dizer? Diz ao meu povo que tem resposta. Você sabendo que tem resposta, você vai continuar tristonho, vai continuar dando lugar ao diabo? Você sabendo que Deus reservou uma resposta para você dentro da sua casa, você vai arrumar briga sem necessidade? Você vai querer se justificar acima daquilo que você precisa se justificar, sabendo que tem resposta? Uma das mensagens que Deus trouxe-me para dizer aqui essa noite: tem resposta para você, tem resposta para a tua vida. Deus ouviu o teu clamor, Ele é o mesmo Deus, é o mais interessado. Deus não quer ver a tua família se quebrando, Deus não quer ver o teu casamento sendo partido, Ele tem resposta para aqueles que clamam. E as coisas começaram assim, o povo clamou e Deus começou a enviar profeta. Você tem ouvido a voz de Deus nesse lugar aqui? Não precisa ter uma denominação. Hoje vai lá o profeta, você tem a Bíblia nas suas mãos, você tem o Espírito Santo quando você aceitou Jesus Cristo para falar para você, você tem a palavra que é ministrada, essa palavra que é a verdadeira profecia. É quando você ouve as coisas aqui, que isso queima no teu coração, para você entender que Deus está levando adiante os teus propósitos, o propósito do teu coração, que Deus não está parado. Nós cantamos aqui, Deus nunca morre, nós não podemos cantar de boca para fora, e muito menos acreditar no nosso coração. Tem resposta. Não vim aqui dizer jargão montado, não. Eu vim aqui sabendo que Deus me trouxe para pregar aqui essa noite, para falar para você aqui essa noite. Tem resposta de Deus a caminho, acredite, fique firme, para que quando ela vier, Deus te encontre no lugar que Ele te posicionou, para que você não esteja em outro lugar, aí a bênção, como alguns dizem, vai passar.
fique no lugar que Deus te colocou, porque a resposta está vindo. Para Deus nada é impossível. Ele vai chegar, Ele está chegando, Ele ouviu, Ele já idealizou no mundo espiritual e vai se concretizar aqui nessa terra. Aleluia, isso é a verdade, isso vai acontecendo. Oh, maravilhoso Deus, Deus é bendito. Me sinto feliz em saber que Deus liberou uma palavra no meu coração que me deixa tranquilo aqui essa noite. Novamente, a preocupação, o que vai fazer, o que vai falar. O Espírito falou: você já tem, meu filho. Te tirei dali um dia, daquele lugar. Levantei você daquele lugar ali um dia. Os irmãos mais antigos aí conhecem. Ficou a semana toda com diarreia. Fiquei, e difícil passar para a minha família. Passei, ficou. E até hoje Deus me honrou em tudo. Até hoje, em nada me envergonhou, jamais vai envergonhar. Em tudo Deus trouxe resposta. Aquilo que Ele não trouxe resposta, Ele vai me ensinando: ei filho, não fique procurando respostas. Fique procurando a minha presença. Não fique procurando respostas infundadas do passado, de coisas que você não compreende. Busque a minha presença, busque a minha face. É Peniel, é face a face com Deus. Busque a minha face, porque eu sei o que faço, independente de como o teu coração pensa, ou o que passa até mesmo na tua vida. Busque a presença de Deus, é o que nós precisamos, é o que Deus quer aqui essa noite, novamente. Homens que buscam, mulheres que buscam. Na verdade, o verso de número 8 diz que o Senhor enviou um profeta, que para nós essa noite, como já disse, significa ouvir a sua palavra. O espírito de profecia está na igreja do Senhor. O espírito de profecia, ele já passou no teu ouvido. O espírito de profecia já soprou no teu espírito. Você tem as profecias de Deus sobre você. Essa mensagem que estou pregando aqui, ela para alguns é uma renovação, na verdade. Para alguns que não me conhecem, nunca me viram pregar, é algo novo que Deus está trazendo. Ei! Ele chamou, Ele trouxe, apesar dos apertos do inimigo, em alguns casos aqui essa noite, apesar dos seus erros, que todos nós erramos, apesar disso, o Senhor lhe diz aqui essa noite: há livramento para a tua vida. Há direção para a tua casa, apesar dos seus erros, apesar das fraquezas, nessa noite, por você estar aqui, há uma direção de Deus para a tua vida, há uma palavra renovada. O Senhor não vai te deixar, nunca te deixou, Ele está vindo, Ele vai fazer, porque tudo que você precisa está com Ele. O perdão, a graça, a misericórdia está com Ele. Então, para alguns aqui que nunca me viram pregar essa noite, eu venho com a autoridade do Espírito Santo dizer: apesar de quem você tem sido, Deus vai renovar todas as coisas. Apesar de como você tem vivido, Deus vai operar poderosamente. É Ele que faz, é Ele que chama, é Ele que conclui a obra, aleluia. E no verso número 8, significa que na verdade a palavra de Deus nós temos. E quando o Senhor Ele envia a sua palavra, como está acontecendo novamente aqui hoje, quem tem ouvidos que recebem de bom grado, quando Deus envia a palavra, e tem pessoas que ouvem de bom grado. Quando Deus envia uma palavra, seja ela através de quem, se tiver pessoas que têm um coração que queimam pelas manifestações e pelo poder de Deus, haverá livramento, cumprimento das promessas. A palavra já está vindo, agora é preciso corações que queimem, corações que continuem acreditando no poder de Deus. A palavra está vindo, a palavra está sendo semeada novamente, é antiga e boa e renovada a palavra de Deus. Quando tem corações que queimam aí, pela manifestação do poder de Deus, ela virá, porque a palavra está sobre nós, a palavra está liberada, a palavra que Deus está vindo, a palavra de salvação, a palavra de cura, a palavra de manifestação do poder está liberado. É necessário que ouçam de bom grado e recebam com o coração fervoroso para as coisas acontecerem. Se Deus encontra isso aqui em você hoje, meu irmão, minha irmã, seja a situação que você veio, é tudo que Deus quer encontrar, um coração que ainda queima e acredita no poder de Deus, as coisas vão tomar um rumo novamente, as coisas vão tomar a direção de Deus. Aquilo que estava fora por causa do pecado, Deus vai perdoar e vai fazer voltar novamente. Aquilo que está fraco por causa da incredulidade,
Deus vai renovar o coração, Deus vai renovar o ministério, e o Senhor vai continuar levando avante a obra que um dia Ele iniciou na tua vida. Com Deus não há morte, com Deus só há vida. Com Deus, ou mais ousado ainda, não tem derrota. Com Deus tem momentos difíceis, mas só temos vitória do jeito de Deus, no momento de Deus, aleluia. Foi para isso que Ele chamou Gideão e aquele povo, não foi para perder. Deus nos chamou para marcar a nossa vida. Deus nos chamou para uma entrega muito grande. Deus nos chamou para fazer tudo aquilo que lhe apraz. Se tiver um coração novamente que recebe a palavra de Deus como ela é o que Deus espera. Corações ainda que queimem pela presença e pelo poder de Deus. Se tem corações bem machucados ainda que não queimam mais, que o Espírito Santo comece a mudar a história dentro do teu coração. Que o Espírito Santo comece a ministrar coisas novas. Que o Espírito Santo abra os teus olhos espirituais novamente, que você tire os olhos dos inimigos e abra e faça você contemplar a grandeza de Deus, as promessas de Deus. Que em nome de Jesus Cristo os teus olhos tirem o foco das opressões, das palavras malditas, das palavras impensadas. Que o Espírito Santo abra os teus olhos espirituais para os olhos do teu coração, para que você entenda o tamanho do Deus que te chamou. Deus não chama ninguém para perder, Deus não chama ninguém para ficar prostrado, Ele nos chama para curar, para fazer a obra dEle através de nós e apesar de nós. É o que Deus novamente manda dizer aqui nesse lugar. Deus chamou com um propósito, e esse propósito vai se cumprir. Deus chamou para idealizar a vontade dEle, e essa vontade ela vai adiante, apesar de como se sente, em alguns casos apesar do que você vinha fazendo. Deus toma novamente e faz queimar no teu coração, e tem que fazer. Por isso que você está aqui ainda nesse ministério, por isso que você está nessa igreja, é o ano da renovação espiritual. Não perca essa oportunidade. Tenho pregado lá e falado, não perca a oportunidade, é o ano da renovação espiritual. É tudo o que precisamos. Por vezes nos afobamos, pensamos que, estou precisando daquilo, meu Deus, parece que não vem, parece que não tem aquilo. Não, espiritualmente, na visão de Deus, a palavra liberada, nós precisamos ser avivados por Deus. Um homem ou uma mulher avivado pelo Espírito Santo, cativado, apaixonado novamente pela palavra, pelos cultos, pelo derramado do Espírito Santo, ele tem tudo que o ser humano precisa. É como a palavra diz, as demais coisas Deus vai acrescentar. Tire os olhos da opressão, tire os olhos do que não tem. Você tem Deus a teu favor, você tem um trono de glória aberto sobre a sua vida. Precisa só ser renovado, precisa clamar, porque é através do clamor que as coisas vão acontecer. Continue clamando. O povo de Israel em pecado clamou, Deus ouviu, enviou a palavra, enviou o profeta, e tudo começou a mudar, tudo começou a ser revertido pelo poder de Deus. É o que Deus novamente diz para cada família, para cada esposa, para cada pai nesse lugar. O clamor foi aceito, o clamor foi ouvido. Agora queima no teu coração, deixa queimar as verdades da palavra de Deus, porque quando Deus ouve o clamor, Ele sabe o que fazer, aleluia. Deus é sábio no que faz. Por isso que Ele me trouxe aqui novamente essa noite. Ele sabe, algumas pessoas precisavam ouvir isso aqui, algumas coisas que ainda estão ouvindo. Talvez algumas pessoas precisavam olhar para mim e me ver pregando aqui essa noite. Fala, poxa, irmão Vanildo, da assistência social, tomando conta, ajudando ali, né? Quietinho, no púlpito, quietinho na cadeira aí, sentadinho, de pouca conversa, mas Deus queria fazer algo mais em mim. Deus queria mudar alguma coisa na minha vida, e foi através do desafio, foi através do chamado. Quando eu resisti, nada mudou. Quando eu me escondia, nada mudava. Quando eu fugia do pastor, não adiantava nada na minha vida. Quando eu me desviava, que não queria ser cobrado, ser chamado, não adiantou nada. Mas um dia eu entendi, meu Deus, o Senhor não chama ninguém para ser destruído, o Senhor chama para a gente crescer, para a gente ser usado. E mais uma das ministrações que Deus deu no meu coração, que foi uma dessas palavras, quando eu recebi o chamado para o ministério, alguns antigos precisam saber agora, Deus me deixou claro, tem pessoas que precisam da tua posição para saírem das garras do diabo. Vamos lá, se posicione, acredite. Tem pessoas que precisam que você diga sim para Deus, para a obra, para o ministério, para que outros alcancem a libertação. E assim aconteceu com a minha vida, com a vida de tantos, e agora falta acontecer na tua, e vai acontecer. Precisei entender isso com muito custo, e entendi para a glória de Deus.
Depois de enviar, na verdade, uma palavra geral, do versículo 1 ao 10, como introdução ao povo, o Senhor agora vai começar a falar de forma, ou de maneira particular, com pessoas específicas. É lógico que sempre entendo isso. A mensagem que vou pregar aqui hoje, todas as mensagens que são pregadas, geralmente elas vão de encontro a pessoas com situações específicas. A primeira mensagem do profeta foi para o povo em geral. Falou: olha, eles estão mal, porque não deram o ouvido que precisavam. Eles ouviam tudo, eles tinham tudo para crescer, eles tinham tudo para ir bem, eles conheciam a palavra, eles tinham a minha presença. Então o profeta dá uma palavra geral para todos. Mas a partir do verso de número 11, o Senhor começa a ser mais específico, que é o que Ele quer ser aqui essa noite. Começa a falar com o coração de pessoas que vai queimando, pessoas que vão queimando, que sabem que aquela mensagem está indo ao encontro dela, pessoas que entendem que aquilo que Deus está falando, e até tentam ficar quietinho, mas Deus está te vendo aí, Ele sabe do teu coração, Ele sabe porque estou pregando essa palavra aqui essa noite. No verso de número 11, na verdade, o Senhor se dirige a uma pessoa específica, uma pessoa-chave, na verdade, dentro desse texto, uma pessoa que recebe a palavra de Deus revelada, e chegaria o tempo de uma virada de cativeiro na vida dela, e nos seus propósitos e nos sonhos de Deus. Começa Deus a ministrar para a vida de uma pessoa específica, dizendo: olha, ele se apresenta para um homem chamado Gideão, como nós lemos aqui, e começa a falar, conversar com ele, explicar para ele. E Deus é tão maravilhoso, que quando ele chama Gideão, apesar de ser um homem, é lógico, valoroso como Deus falou, o coração de Gideão não estava tão inteiro com a vontade de Deus, não estava tão alinhado, que o Senhor começa, se apresenta para ele, penso eu dentro desse texto, não sei quantos têm esse privilégio, ou esse dom de Deus, de ver coisas no mundo espiritual. Eu nunca pedi para o Senhor, mas uma vez que comecei, nem pedia por isso, quando eu comecei a orar, que eu percebi que Deus estava querendo me mostrar, derramar uma luz na minha vida, eu me tremia todo, eu ficava com medo de abrir os olhos. Olha o crente com medo: não vou abrir os olhos não sei o que é isso, e graças a Deus, Deus deu livramento. Agora Gideão diz que o anjo do Senhor se apresenta diante dele. O que se espera em outras passagens da Bíblia, quando o anjo se apresenta diante das pessoas? Teve alguns que até se ajoelharam para adorar, pensando que era Deus. O próprio apóstolo João diz que quando apresenta-se um anjo para ele, uma manifestação de Deus. Você não precisa ver mais ninguém, você não precisa ver mundo espiritual. Se Deus quiser fazer assim, Ele sabe. Você não precisa ver coisas no mundo espiritual, você não precisa ter visões, você não precisa disso. Você precisa entender que tem um Deus que insiste com a tua vida, e a obra é grande, a obra é linda, a obra é maravilhosa. Ele já começou, mas houve um rompimento. Ele já deu andamento, mas ela parou. Ele já deu início um dia, Deus estava muito alegre com você, Deus estava contente, Deus estava cumprindo, mas vieram as dificuldades, vieram os embaraços na mente, e Deus continuou sendo o mesmo. Você que foi mudando, você que não foi entendendo, como Gideão estava com o coração embaraçado, e Deus lhe envia uma palavra, Deus lhe envia algo maravilhoso, e Gideão, em vez de acreditar e pegar firme, deixar queimar no coração, ele começa de uma forma estranha a dialogar com o Senhor. Era hora de romper. O Senhor chamou ele, independente de como era, e falou para ele: você é uma pessoa valorosa. Ainda que ele estivesse em pecado, não era uma bajulação do homem, porque era o anjo do Senhor dizendo: você é uma pessoa valorosa, você é uma pessoa que nasceu, como foi a introdução do diácono Edgar, você nasceu para mostrar para o mundo que existe Deus poderoso. Foi para isso que você nasceu, foi para isso que eu te trouxe. E Gideão, em um momento da ministração de Deus, ele se sente um pouco embaraçado. Em vez dele se render ao Senhor, quando o Senhor fala para ele: você é uma pessoa de valor, o Senhor é contigo. Isso é tudo que nós precisamos. Mas como o coração dele, por vezes semelhante ao nosso, ele logo foi se cobrar. Ele vai falando: Senhor, se o Senhor fosse comigo, a minha casa não estaria desse jeito. Se não foi o caso dele, é o caso de alguns. Se o Senhor fosse comigo, meu Deus, a minha vida não estaria vivendo assim agora. Mas era Deus que estava falando. Em vez dele entender que Deus estava trazendo algo novo, que na verdade estava trazendo algo novo.
independente de como estava o coração dele, você sabe disso, não deixe o teu coração te enganar. Deus está trazendo algo novo. Não deixe o teu coração te enganar. Se apresentou, usou, o anjo do Senhor se apresenta e começa a ministrar para ele. Falar, você tem valor. O Senhor é contigo. Tudo que nós precisamos. Talvez aqui novamente, não sei como está o teu coração por Deus. É toda a palavra que novamente você precisava ouvir aqui essa noite e acreditar nas palavras de Deus. O Senhor é contigo. Você não está só. Tem feridas, mas o Senhor cura. Tem complicações embaraçadíssimas, mas é o Senhor que desfaz os laços. Tem situações do passado que querem te acompanhar até hoje, é o Deus que ministra a justiça, que te chamou, é o Deus que cura na verdade as inquietações do passado, é o Deus que esclarece na verdade aquilo que nós precisamos saber para servir a Ele, não para nos mantermos na incredulidade. Deus revela para os seus a sua vontade para você crescer. Deus não revela nada para as pessoas continuarem na incredulidade. Não adiantou Gideão perguntar, por que está acontecendo isso? E por que é assim? Por que eles não querem nada? Por que não vêm para a igreja? Por que se desviaram? Não adiantou perguntar nada disso. O Senhor se apresenta para Gideão, como eu gostaria que você entendesse aqui hoje, essa noite. Ele se apresenta com a convicção, ele não quer saber das coisas que se passaram, porque o que passou, passou. É Ele que ensina na palavra, o que passou ficou para trás. Eu jogo no lado do esquecimento os pecados, eu apago e deles não me lembro mais. Mas Gideão estava insistindo, oh meu Deus, por que está acontecendo isso? Por que passei por isso? E Deus na sua soberania não deu nem atenção para ele. Deus olha nos olhos dele e fala, Gideão, da agora para frente tudo vai ser diferente. Não fique remoendo o passado, porque na verdade deveríamos nos lembrar das coisas que Deus fez no passado, para viver hoje de forma intensa. E Gideão querendo voltar ao passado, escute, o que passou, passou, ficou para trás. Deus se apresenta para Gideão, e Gideão insistindo, e o Senhor fala, não, é da agora para frente, a tua vida, como vi profetizando, se você quiser, a renovação é de hoje para frente. É da agora para frente. Esquece o que se passou lá essa semana, no teu casamento, esqueça o que você viveu, esqueça, é de hoje, domingo, dia 28 do mês de julho, do ano 2024, do ano da restauração espiritual, é a partir de agora que tudo se torna novo. Gideão custou, mas acreditou. Gideão falou algumas coisas, o coração dele embaraçou. Ele estava diante de um anjo de Deus, a visão extraordinária. Você está diante da palavra de Deus novamente essa noite. A palavra de Deus sendo ministrada. E a partir de agora, Deus trouxe para mostrar isso aqui. O que passou ficou para trás. É agora, a partir de agora. O arrependimento começa agora. A vida com Deus para muitos aqui começa agora. A renovação no ministério começa agora. As coisas dentro da tua casa podem começar agora a partir de você, porque é você que está aqui, não é outra pessoa que não veio. Somos nós que estamos aqui. Precisa começar agora, porque se não fizermos assim, as coisas que vão acontecendo no dia a dia, com o passar dos anos, vão nos machucando, vão machucando a fé, e chega um momento que precisamos encostar para Deus, trazer palavras como essa e dizer, o que passou, passou, é de agora para frente, te vejo com muito valor, te vejo uma nova criatura, vejo você um novo homem, uma nova mulher, ouvi o teu clamor, e chegou o momento de começar a reconstruir muitas coisas na sua vida, é a partir de agora. Se o coração estiver queimando, tudo muda. Se os ouvidos estiverem atentos, sabendo que é Deus que está falando, surge um novo ânimo, surge uma nova esperança. O Senhor se apresenta, e na verdade, quando o Senhor começa a ministrar na vida dele, ou de uma pessoa específica, como está sendo aqui, nesse momento, essa noite, a partir daquele momento, ele poderia se tornar a pessoa responsável por todo o bem que o Senhor queria fazer nas famílias daquele povo. O Senhor estava chamando aquele homem de forma específica, como traz palavras aqui, filhos. Os meninos participaram do Desconecta, acredito que os daqui também. Alguns voltaram com o coração fervoroso, receberam uma palavra. Filhos que estão contemplando os pais se separar dentro de casa, estão brincando de WhatsApp. Receberam a palavra lá. Os filhos. O que Deus quer fazer com esses filhos, esses jovens que estão? Fazer eles serem responsáveis por também mudar a história de dentro das casas.
Se tornar, era o que chamava Gideão. Gideão, a partir de agora eu coloco nas tuas mãos a responsabilidade de você ser a chave, você ser o caminho, você ser o meio para trazer restauração dentro de lares e dentro de famílias. É isso que Deus ainda insiste e batalha para treinar na tua vida. É isso que é a insistência de Deus com você. Às vezes lutamos com Deus com alguma coisa, ai que não conseguimos aquilo, ai que não deu certo aquilo, ai que a faculdade parou, ai que o trabalho foi isso, ai que o problema foi ali. Me escute essa noite, Deus tem uma direção certa. Deus quer levantar você, seja homem, seja mulher, já está queimando no teu coração, e te mostrar que você é um responsável aos olhos de Deus, para poder trazer o bem do Senhor em vidas que estão perto de você. É você mesmo. Foi o que aconteceu com Gideão, e foi uma das coisas que Deus me levantou e me tirou talvez de um comodismo de estar dentro de uma igreja, quando o Espírito Santo queimou no meu coração e disse: ei, tem vidas e famílias que precisam de você na frente, tem filhas e famílias que precisam da tua oração, tem casais que precisam ouvir o que eu fiz na tua vida, o que eu estou fazendo. Isso me despertou. É o que Deus de forma específica ministra aqui essa noite para muitos. Deus quer te tomar para te fazer o responsável, para que vidas sejam muito abençoadas, para que vidas sejam transformadas. Gideão também lutou, talvez como você está lutando, pensou em tantas coisas. Deus não considerou nenhum argumento dele. Quanto mais ele falava dos problemas, Deus falava: eu sou contigo, você vai vencer, eu vou te usar, eu vou mostrar. Você vai vencer, porque eu vou te encher, sou eu que vou na tua frente. E Gideão queria voltar: ah, mas aconteceu isso, mas eu fiz isso, mas aconteceu aquilo. E o Senhor não considerou nada. O Senhor tinha palavras mesmo de ânimo e convicção. Na verdade, para ele dizer: olha, eu sou contigo, por isso eu enviei essa palavra. As coisas vão mudar, vai queimar no teu coração. Responsável pelo bem-estar de muitas vidas, você que me ouve aqui agora. Responsável mesmo. Não é culpado por nada. Recebemos uma palavra que veio de encontro no meu coração na campanha que estamos tendo lá na igreja. Acabou quinta-feira, que eram quintas-feiras. Pensei que ia encerrar hoje lá. Estava aquele jeito de pregar, mas Deus levou para o outro lado. Falei: glória a Deus, Senhor. O Senhor sabe o que faz. A igreja não é minha, a igreja é do Senhor. Não faço a obra sozinho, não prego melhor do que ninguém. Tive que aprender isso aí. Coração lutando, né? Sempre em casa, a adjutora sempre ensinando essas coisas, ajudando, né? A igreja não é sua, né? Tem quem pregue, tem quem faz a obra, vai se acostumando, e eu fui ficando em paz, mas eu achei que eu ia estar lá, que estamos vivendo aquele clima de família. E eu vim aqui para abençoar o coração de pais e maridos, através da tua posição com Deus. Você vai proporcionar o bem-estar para tantas vidas que você não faz nem ideia. Gideão estava mal também, tinha força para trabalhar, acordava cedo, fazia até um negócio estranho aqui, né? Malhava o trigo no lagar. As primeiras mensagens que eu me inculcou foi isso aí. Esse homem, que coragem que esse homem tem de fazer essas coisas, que prudência que esse homem tem. Aí veio na minha mente o Espírito Santo falando: filho, já pensou, você com essa disposição que você tem para trabalhar, que todo mundo no trabalho te considera, todo mundo no trabalho sabe que você é fiel, que chega cedo, que não murmura, que faz o trabalho excelente. Já pensou você fazendo a minha obra desse jeito? Aí o Espírito ministrou. Falei: meu Deus, foi ali que ele viu o valor. Já pensou você com a dedicação que você tem em outras áreas, deixando Deus te usar? Já pensou? A dedicação que você tem em fazer os seus trabalhos, as suas responsabilidades, você se entregando a Deus, você deixando Deus usar a tua vida. Quantas vidas Ele vai colocar em liberdade? Quantos mesmo? Quantos casais Ele vai restaurar? Quantas vidas vão voltar para os caminhos do Senhor? Quando você entender o que Deus quer fazer na tua vida, quando você entender que com Deus é melhor, foi para isso que você nasceu, para viver para Deus. Uma coisa que vem sofrimento sobre o ser humano, que Deus permite e planeja, é o sofrimento que vem quando fazemos a obra. Isso foi Deus que planejou até para o Filho dele, Jesus Cristo. Sofreu pelo bem de todos. Sofrer por Deus dói também, somos humanos, mas é o melhor sofrimento que tem, porque tem a devida recompensa. Meu Deus, o choro de uma mãe, como vinha falando da palavra que recebemos na quinta-feira passada, eu sei que curou muitas mães, lutando pelos filhos, e a palavra veio de encontro, como um bálsamo. Quando o Senhor dizia, por quem estava sendo usado pelo Espírito Santo, dizia: ei mãe, não fica se acusando por as coisas que estão acontecendo com o teu filho.
os filhos fazem suas escolhas. Não fica carregando com você essa culpa. Jesus carregou essa culpa, Ele carregou os teus pecados. Inclusive, se você errou de verdade na criação, não fica se culpando. Os filhos têm direito de fazer as suas escolhas. Não se culpe, torne-se sim aquela que busca, aquela que intercede, aquela que clama, como a resposta já veio aqui essa noite. Você clama, mãe, Deus ouviu o clamor, Ele sabe o que vai fazer. Não carregue culpa que não é sua. Deus te perdoa, Deus te purifica. Não carregue aquilo que você não pode carregar. Carregue o fardo do Senhor, isso sim que é leve, aleluia. Mas carregar o peso da culpa, não carreguem. Se você foi lavada, santificada pelo Espírito Santo, Deus eliminou os seus erros. E o tempo da colheita das coisas que fizemos talvez errado, ela passa. Você tem semeado coisas boas na vida dos teus, na tua casa. Você tem semeado pelo poder do Espírito Santo, você vai colher, porque o Salmo 126 diz isso. Aqueles que carregam a semente, andando e chorando e semeando e buscando a palavra de Deus e dizendo e aconselhando, vão voltar sem dúvida carregando os milagres e as bênçãos de Deus. Essa é uma palavra que eu libero sobre as mães que choram, sobre as esposas que choram. O tempo da colheita complicada vai passar. Passou a colheita complicada nas famílias de Israel, porque Deus levantou um homem que quis e falou, Senhor, eu vou sim. E ele foi. E a história começou a ser mudada dentro dos lares, dentro das famílias. Esta determinada pessoa, na verdade, que é Gideão dentro do caso, ela apresenta uma queixa, ou ela tinha até uma dúvida, um argumento. Por que estou passando por isso? Era o argumento de Gideão, como é o sempre de todos, sempre foi o meu, sempre será o teu. Aí na verdade, pelo menos para hoje, até o momento, eu não tenho uma palavra de revelação que Deus venha dar e falar sobre a sua vida. Você está passando por isso. A palavra de Deus já foi explicada pelo profeta, dizendo, olha, faltou um pouquinho mais de consideração à minha palavra. Eu avisei, eu falei, faltou um pouquinho mais de consideração com a minha palavra. O profeta explicou porque estava passando. Eu não tenho uma palavra aqui essa noite específica para chamar você e falar, olha, Deus te diz que está passando isso. Eu tenho uma palavra do que Deus quer fazer. Essa eu tenho. E é melhor do que pensar em outras coisas. É a palavra das coisas que Deus tem para fazer. É as palavras das coisas que Deus quer concluir, que começam agora para alguns. Dão início agora, essa noite. É noite de um recomeço. É noite da renovação do chamado, acredite nisso. É noite que Deus envia essa palavra para trazer a vida onde a morte está reinando, a começar no teu coração. Ele vai ungir mãos aqui essa noite. O Senhor vai ungir corações, vai levantar as vidas. O Senhor vai tocar de forma poderosa. Você não pode mais viver do jeito que você está vivendo. A tua casa, o teu casamento pertencem a Deus. E quando a palavra entrar no teu coração que está aqui, você vai ver as coisas mudando, você vai ver as coisas acontecendo. Talvez muitas coisas te esfriaram, muitas coisas te desanimaram, mas vem aqui, Deus traz novamente essa noite dizendo, eu sou contigo, você tem valor aos meus olhos, eu sei como te usar, eu sei o que vou fazer. E até o momento não tem explicação para as coisas que aconteceram, mas eu explico tudo o que pode acontecer da agora para frente. Eu serei contigo, você vai vencer os inimigos como se eles fossem uma só pessoa. Não explicou nada para Gideão do passado, pelo menos naquele momento, não ficou falando do que aconteceu com os pais, não. Falou, Gideão, é de hoje para frente. Vamos viver comigo, Gideão? Vamos viver a vida que Deus tem? Vamos lá, andar juntos. Tem vidas esperando, tem pessoas esperando, tem pessoas aguardando. Talvez tem filhos pedindo socorro. Mas sustento, eu dou trabalho, eu aconselho. Mas é o clamor do coração que muda a história. O povo clamou. É lindo clamar, é maravilhoso clamar. É o clamor que chega. É o clamor desesperado que faz Deus se voltar. É esse clamor que você precisa voltar, tantas quantas vezes for necessário, porque quem clama acredita que Deus está ouvindo. O povo clamou, Deus estava ouvindo, preparou tudo.
tem tudo preparado para você ir bem nessa vida. Deus lhe colocou num lugar onde você pode crescer, onde tem pessoas que fazem você ouvir a palavra. Agora você precisa entender, teu coração tem que queimar novamente, teu coração tem que ser fervoroso, tem que deixar, porque Deus é vivo, Deus é vida, é isso que tem que acontecer. Gideão resistiu, falou para lá e para cá, Deus não quis conversa. Quem dera o Espírito Santo aqui essa noite não esteja considerando as tuas queixas, os teus pensamentos, os teus fracassos, as tuas fraquezas. Quem dera o Espírito Santo esteja ministrando aqui essa noite as palavras que Gideão ministrou: eu serei contigo e as coisas serão diferentes na tua casa. Eu serei contigo, e os inimigos que são espirituais, quando você se posicionar, eles vão sair de lá, eles vão tirar a mão, seja no casório, seja na finança, seja em qualquer hora. Quando você se posiciona aqui, clama, Deus também se move, aleluia. Esteja atento para as coisas que Deus vai se mover, para aqueles que estão recebendo a palavra, esteja atento, aleluia. A programação da minha igreja essa semana é oração, da igreja que estou na frente, que é a igreja de Cristo, demora a arrumar essa expressão. De segunda a sexta-feira nós vamos estar orando, um período de 1 hora, 7h30 às 8h30, ministrações, aquelas coisas todas, porque faz parte do mês da libertação na família. Qual a programação que Deus tem para você, a partir de amanhã? O que Deus reservou para você? O que você precisa fazer a partir de amanhã? Vou deixar você ir para casa descansar, comer o restinho do frango, talvez, né? O restinho da lasanha. Me escute, como você vai viver a vida que Deus quer que você viva a partir de amanhã? Se queimou no coração, você já não vai ficar no mesmo lugar. Se queimou no coração a palavra que vai mudar a história de dentro da tua casa, que vai mostrar que você é um homem de valor, não só para o mundo, não só para as pessoas quando você tem alguma coisa, que se aproximam de você, porque Deus te deu algumas coisas. Você tem um valor para Deus em qualquer situação. Você está bem, você tem valor para Deus. Quando você está mal, você tem valor para Deus. Quando nós pecamos, nós temos valor para Deus, porque Deus é Deus que tudo sabe, tudo faz, é um Deus de amor, é um Deus de graça. Como será a tua vida amanhã? Qual a tua resposta para Deus hoje? Eu vou estar orando na igreja. Você vai fazer o que amanhã? É a hora, é a hora. Agora é a hora. A palavra está recebendo. Reaja como que ela seja aquele estímulo que você precisava. Não deixe a tua segunda-feira seguir no mesmo ritmo que ela tem seguido. Percebi aqui que tem alguns períodos de oração. Amanhã tem? Quem pode me ajudar? Tem? Aleluia, aleluia. Tem a oração aqui amanhã? Se você recebe a palavra de Deus como ela é, você vem e o coração vai queimar. Você vem e o coração vai explodir. Aqueles que recebem a palavra, porque Gideão, depois daquela ministração, se tivesse oração de 1 hora, ele vinha. Porque ele foi lutar contra o exército que era muito maior do que ele, colocou a sua vida em risco, literalmente falando. Como ele não viria orar um período de meia hora? É hora de Deus trabalhar e fazer o que Ele quer e você deixar. É por aí que as coisas vão mudar. Não é pensando somente o que aconteceu, por que está assim, por que falaram assim, por que fizeram assim. Ei, é se apresentando na presença de Deus. A palavra queimou no coração de Gideão depois que ele pediu algumas provas, e depois Deus mostrou o valor que esse homem tinha. Ele lutou, ele enfrentou os inimigos. Deus mandou ele fazer as coisas, ele fez sem medo, sem covardia. Chegou a nossa vez, chegou a tua vez, se posicionar diante do Deus que quer mostrar o poder dele na tua vida. Creia que Ele é o mesmo, você sabe disso, você já leu isso. Creia, viva para Deus como você confiasse que Ele é o Deus de ontem, hoje e para sempre. Porque ouvir a mensagem aqui é parte daquilo que Deus quer fazer para todos. É parte, uma parte. Parabéns para você que veio. Está tendo uma oportunidade que outros não vieram. Você venceu barreiras e obstáculos que outros não fizeram. Agora, deixar acontecer as coisas que estou pregando aqui, Deus levantar você, para você ser uma pessoa que cura na verdade, os que estão enfermos e que querem a cura, né? Eu na frente da igreja agora, a gente percebe pessoas que estão enfermas, mas não querem a cura, pessoas que estão machucadas, até querem, mas não querem ser curadas para servir a Deus. Não tem lógica esse Deus para mim. Deus cura os homens e as famílias para servi-lo. Um dia Deus curou essas famílias de Israel.
libertou e falou para eu libertei vocês, eu curei, eu abençoei, eu dei portas de emprego, eu fiz vocês serem bem-sucedidos, mas vocês não ouviram a minha voz. Escute, Deus é um Deus que cura o homem para servir. Deus já te curou, você é curado por Deus. Ah, pastor, você tem problemas como qualquer pessoa tem, mas Deus resolveu a situação do pecado. O teu nome está escrito no livro da vida, você não tem ideia o que é isso. O mundo espiritual tem inveja de quem você é. O mundo espiritual sabe o que Deus colocou na sua vida. É parte, você está aqui essa noite. As coisas vão começar a tomar um novo rumo quando você honrar a Deus com aquilo que você está ouvindo aqui hoje. Eu sei que tem muitos que precisam vir aqui amanhã. É o processo. Se você ouve agora e não recebe, não leva para casa, muitas coisas que Deus quer fazer não vão acontecer. Eu sei que é assim. Começa a tua vida com Deus, já, rapidamente. Deus sabe o que vai fazer com a tua vida. Deus sabe o que vai fazer com a tua família. Melhor do que ficar dando explicações, como foi o caso de Deus com Gideão, porque o porquê das situações, o Senhor queria deixar bem claro para Gideão, que tudo ainda poderia ser mudado. Você confia mesmo que tudo ainda pode ser mudado? Eu continuo confiando. Tem coisas que não mudaram ainda, naquilo que eu espero a mudança, mas a esperança está em continuar acreditando. Deus pode mudar. Não adiantava ficar explicando para você, eu te explicar, olha, sabe por que está assim? Porque é a batalha espiritual, porque é o demônio do nome tal. Isso ajuda você a ter uma visão no mundo espiritual, para se armar, para saber lutar, para não retroceder, mas não é tudo que você precisa. Você precisa de um coração que hoje, novamente, vai sair daqui sabendo, Deus me chamou com um propósito. Deus tem coisas específicas para fazer na minha vida. Eu não posso deixar isso passar, não posso me contentar com o que tenho. Gideão estava contente, ele, com a sua força, com o seu empenho, ele tinha um sustento para a sua casa. O que ele precisava? A direção de Deus. E Deus deu a direção, como está dando aqui hoje. Deus vai trazer renovação, Deus vai trazer o fortalecimento. Você não foi salvo por Deus para viver uma vida sendo vencida pelo pecado, não foi. O poder do Espírito Santo está sobre a sua vida. E é para buscar e fazer aquilo que eu estou falando aqui, independente do teu coração, porque o coração nos engana. Temos que vir e se mover em direção, e Deus confiando na palavra dEle. Deus libera uma palavra aqui essa noite, falo novamente. A palavra da unção que vai levantar você. A palavra que vai fazer você esquecer as coisas que estão te prendendo no passado. As palavras que estão fazendo você ficar para trás, isso não pode acontecer. Deus tem as palavras de vitória hoje. As coisas que aconteceram, não peça explicação. Se lance na presença de Deus, que é a cura que você precisa. Ele vai ter uma explicação mais profunda, não vai ter uma explicação de homem. Ele tem uma explicação de Deus. E para hoje, Deus talvez até o momento não quer te explicar, Ele só quer te chamar e falar, ei, você tem valor, eu sou contigo, você vai vencer, seja o que for, a depressão, a angústia, a saudade, entenda, o Senhor está querendo entrar no teu coração e dizer, eu sou contigo, e quando Deus é com alguém, Ele estabelece a vitória, e ela vem, do jeito dEle, no momento dEle, aleluia. Remoer o passado, na verdade, sem viver a vontade de Deus no presente, é sinônimo de não confiar mais no poder de Deus. Gideão estava remoendo lá, que passado, que falaram, Deus é o Deus de hoje, de agora. Perdemos muito tempo, pensando em coisas que Deus já esqueceu faz tempo, Deus já desconsiderou faz tempo. Remoer o passado sem viver a vontade de Deus no presente, é sinônimo de não confiar mais no poder de Deus. Eu sei que você confia, então se anime. Deus ainda tem poder para fazer as coisas, Ele vai fazer, vai começar mudando a tua mente. Gideão insistiu, e aquilo, e o Senhor falando, não vai mais ser assim, é um tempo diferente agora, é um tempo diferenciado, é um tempo reservado para você, é um tempo que eu preparei para isso. Não esquente, não fique pensando o que aconteceu, o que fizeram, é de agora para frente. A cura virá hoje para alguns, a cura começa agora, quando se ouve a palavra de Deus. Gideão foi curado de coisas que ficou pensando lá atrás, antigamente só Deus sabe, nós não lembramos as coisas do passado, nem devemos lembrar.
quando nos lembramos as coisas de Deus, deveria ser para nos fazer viver de forma intensa hoje. Gideão sabia que Deus tinha tirado o povo de Israel do Egito, Gideão sabia que Deus tinha feito milagres, e mesmo assim, não usou essas palavras para viver em intensidade. Você sabe as coisas que Deus fez, quando você se converteu, você não sabe? Os milagres que Ele fez, para te tirar de onde você morava, onde você vivia, onde você frequentava, você sabe desse poder. Esse poder agora está disponível ainda para cumprir o resto dos planos que Ele tem na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na tua vida profissional, na tua vida sentimental. Deus que tirou do começo é o mesmo que continua trabalhando para te levar até o fim, como Ele fez com o povo de Israel. Ele tirou aquelas pessoas e colocou eles dentro da vontade dEle. É o que Deus está fazendo com a sua vida. Eu creio nisso, por isso vim aqui ministrar sobre isso. Não adianta ficar preso nas coisas que aconteceram no passado, que não deram certo, coisas que machucaram e feriram, viu? Para o seu próprio bem, não adianta. Não adianta ficar, felizmente, não sendo insensível. Tem coisas que me machucaram na vida, quem não tem? Alguns outros aí são felizes, não carregam algumas marcas. Mas uma boa parte, como ser humano, tem umas coisas aí que bagunçaram o coração. Mesmo você sendo crente hoje, sim, é um processo de uma cura. É um processo maravilhoso. Gideão estava sendo curado, como o Espírito Santo essa noite aqui quer fazer você, homem e mulher, receber o que Deus tem para a sua vida. Me escute. Gideão não era um homem que vivia marginalizado. Gideão era um homem que tinha valor, só faltava se colocar nas mãos de Deus. Ele cria em Deus, ele conhecia a Bíblia, ele falou da Bíblia com o anjo, ele explicou, está escrito na Bíblia, meus pais ensinaram. Agora o que ele precisava? Se lançar e viver a vida de Deus. É o que Deus chama algumas pessoas com a palavra específica hoje. Deus tem algo específico para fazer e concluir na sua vida. Se queimou no teu coração, e se você deixar, chegou o ano da renovação. Você vai viver a palavra de Deus como nunca. Deus só vai dar revelações, Deus só vai dar autoridade quando você se posicionar como Gideão, que se posicionou, passou a fazer o que Deus fez e as coisas foram renovadas. E veja que outras pessoas que esperavam a posição de Gideão só foram levantados para o exército de Deus quando ele tomou a posição. Que não vou falar disso hoje, mas foram os 300. Você não vai estar sozinho. E nunca esteve. Tem pessoas que Deus vai levantar para colocar do seu lado. Gideão se levantou, aí Deus mostrou, tem 300 Gideão, tem 300 guerreiros aí, você não vai só não, tem 300 pessoas cheias do Espírito Santo, tem irmãos e irmãs aí que vão instruir, vão orar por você, tem alguns talvez com todo respeito que não ajudam, que não foram separados por Deus para te ajudar, entenda isso, nem todos foram separados para te ajudar, diga eu como pastor, nem todos chegaram para ajudar, nem todos chegaram para morrer por Jesus, mas chegou as pessoas específicas que vão trabalhar contigo, que vão batalhar contigo, talvez seja só uma, mas quem está com Deus não está só, tem um exército por trás, cercando e adiante, você não está só, aleluia. Eu acho que eu tinha que ministrar, já ministrei. Quero fazer uma oração nessa noite. O Senhor quer nos fazer olhar e confiar no poder dEle agora e hoje, nesse momento. É o que Ele quer. As coisas que o Senhor fez no passado deveria nos levar a viver de forma intensa hoje, amém? Posso orar por você? Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa ter gerado algo novo aí no seu coração. Você como pai, você como marido, foi um choque para Gideão. Saber que Deus, pelo menos naquele momento, não se importou com as coisas que vinham acontecendo no passado.